Oi gente, eu sou Marina Blanc e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre tudo sobre o meu processo de escrita, como é que foi escrever um livro, o que me levou a escrever esse livro. Eu vou falar para vocês várias coisas, inclusive ainda vou falar para vocês de bônus umas coisinhas super interessantes sobre super-heróis no final desse vídeo. Então fica até o final para você pegar essas dicas. Mas antes do vídeo de hoje, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você poder receber todas as novidades aqui no canal. Então vamos pro vídeo. O que foi que me levou a escrever? Por que eu decidi me tornar uma escritora? O que me fez, do nada, aos 13 anos de idade, despertar algo na minha mente assim, escreva um livro? Não foi do nada assim não, gente. Vou explicar pra vocês. Desde criança, desde quando eu era muito criancinha, eu sempre fui muito imaginativa. Eu imaginava história e eu via os desenhos, eu ficava imaginando que eu tava dentro do desenho e eu imaginava que eu era uma super heroína que tinha superpoderes e que eu ia lutar contra os caras e ia salvar o mundo. E eu imaginava um monte de histórias como essa, de vários ângulos diferentes, com vários contextos diferentes. E eu sempre imaginava coisas novas todos os dias. Algumas das histórias que eu imaginava eram tão boas que eu até escrevia elas, só que no papel. Só anotava, tipo, às vezes fazia um desenho. Eu nunca deixava de registrar. Algumas eu até deixava passar porque às vezes era eu imaginando eu dentro de um outro desenho. Mas quando a ideia vinha na minha cabeça e era justamente eu, com uma história exclusivamente minha que eu havia criado, eu anotava para não esquecer. Só que um belo dia, eu imaginei uma história inteira, do começo até o fim. Normalmente eu imaginava histórias curtas, tipo só eu revivendo um episódio de um desenho muito legal que eu vi de um super-herói. Vamos esperar a colaboração do nosso amigo motoqueiro. E teve um dia que eu imaginei uma história. E eu imaginei a história, ela no começo, o desenvolvimento e o fim. E quando eu imaginei essa história, eu falei, ah não, essa foi a melhor história que eu já imaginei. E aí o que eu fiz? Vou escrever. Eu não vou só anotar no bloquinho não, eu vou escrever de verdade a história inteira que eu imaginei. E aí eu comecei a escrever. Escrevi meu primeiro livro, esse não foi publicado, eu publiquei a partir do segundo livro. E na hora que eu terminei de escrever esse livro, eu levei mais ou menos um ano para terminar, eu achei tão incrível, porque ao mesmo tempo que eu já sabia da história toda, eu já tinha imaginado a história toda, no meio do processo todo ali, vinham surgindo várias novas ideias e aí do nada surgiu uma nova imaginação. Eu me imaginava dentro da história ao mesmo tempo que eu estava escrevendo, eu imaginava. Era um negócio tão louco, é uma experiência tão incrível que não dá para descrever. Mas eu achei tão legal, eu achei tão incrível escrever um livro que eu não quis mais parar. Foi só escrever o primeiro que aí o resto eu falei, agora eu vou registrar um monte de imaginação na minha cabeça. Vou registrar um monte de histórias. E aí você pode estar perguntando, mas por que você escreveu livros de ficção? Livros de ficção fantasiosa, de super-heróis? Eu sempre fui muito fascinada por desenhos de super-herói por um motivo. Eu nunca acreditei no impossível. E as pessoas no mundo real, elas falam que várias coisas são impossíveis. Um monte de gente fala pra mim, nossa, fazer tal coisa é impossível, não, voar é impossível, não sei o que é impossível. Quantas pessoas, você deve acreditar em alguma coisa pra você deve achar que é impossível, eu tenho certeza, todo mundo pensa que alguma coisa parece impossível. Deixa nos comentários aqui, o que você acha que é impossível pra você? O que você acha? Porque agora o que eu vou te falar vai desmistificar isso da sua cabeça. Porque o que eu vou te falar agora vai fazer você deixar de acreditar no impossível. Assim como eu deixei de acreditar no impossível quando eu percebi uma coisa. Eu via vários desenhos de super-heróis porque nos desenhos, nos filmes, nos seriados de super-heróis, perceba, não existem limites. O cara pode fazer o que ele quiser, ele pode voar, pode vir ficar verde, pode ter super força, pode se teletransportar, o cara pode fazer o que ele quiser. Tudo pode acontecer em uma ficção. Ficção é onde você pode se expressar da maneira como você quiser e como bem entender,
porque ninguém vai te julgar porque todo mundo sabe que é uma ficção. E por isso eu sempre fui tão fascinada, porque nada é impossível dentro da ficção. E aí eu comecei a pensar e eu falei, nossa, que incrível! Mas pra mim tudo é possível na vida real também. E eu nunca deixei de acreditar nisso. Eu sempre acreditava, sempre achava que eu ia ser uma super-heroína com superpoderes, que ia mudar o mundo. Nisso eu nunca deixei de acreditar. Na vida real. E eu tinha esse sonho de fazer essa minha imaginação virar realidade, de poder compartilhar as coisas que eu imaginava para as pessoas. O que eu imaginava era tão incrível que eu queria fazer as pessoas verem o que eu estava vendo. Só que não tinha como eu projetar os meus olhos, a minha imaginação. Meus olhos são os projetores do cérebro, assim, aí fica a telinha passando assim o que seus olhos estão vendo. Seria incrível se isso acontecesse. Mas infelizmente não acontece assim. Nada é impossível, não é só pra mim. Tudo será possível quando você perceber que o impossível não existe. Quando você perceber que o impossível não existe, tudo vai ser possível. Você não vai enxergar mais limites. Você vai quebrar todas as barreiras que antes você enxergava com um sopro. Se você entender isso, no momento que você compreende que o impossível é só um bloqueio que você coloca na sua cabeça, tudo vai ser possível. E aí, voltando para a história, eu queria registrar as minhas ideias, registrar a minha imaginação, compartilhar a minha imaginação com o mundo. E escrever foi a melhor forma que eu encontrei de fazer isso. E aí eu continuei escrevendo várias histórias, eu fui criando vários super-heróis diferentes e eu não parei. Foi um negócio que eu gostei tanto que eu não quis mais parar. E não pretendo parar nunca mais. Ser escritora é algo que eu vou ser para sempre, independente de eu ser qualquer outra coisa, escritora é algo que eu nunca deixarei de ser. Esses dois aqui são os 2 livros que eu já publiquei, eu já tenho 12 escritos atualmente. Esses são os 2 que eu já publiquei, 7 Memórias e os 4 Elementos. Esses 2 livros são onde eu começo a me expressar de verdade. É onde eu começo a mandar pôr pra fora tudo que eu falava, não é impossível, não é impossível, não é impossível. E eu fui escrevendo. É claro, eu inventei a história, aquilo é óbvio que não vai acontecer. O que eu tô querendo dizer é, se você quiser conquistar um sonho, é simples, só precisa acreditar que é possível. Só que aí vem as pessoas falando, faz isso não, é muito difícil, ninguém nunca fez. Imagina, pensa comigo. O que seria de nós hoje se Thomas Edison, depois de 2.000 tentativas, tivesse falado, não, é muito difícil, ninguém nunca conseguiu fazer, acho que eu também não consigo, é impossível, ninguém vai conseguir criar a lâmpada. Aí, nossa, imagina como seria a nossa vida hoje. Só imagina como é que seria se o cara tivesse desistido porque ele tentou, não conseguiu muitas vezes e ninguém nunca tinha conseguido. Parece impossível, né? Pois é, parece impossível. Tudo parece impossível até alguém fazer. Tudo parece impossível até alguém mostrar, fazer, provar que é possível e todo mundo falar, caramba, é mesmo. Então a mensagem que eu tenho pra te passar com isso é a seguinte: você nasceu pra ser um super-herói. Eu acredito que todos nós nascemos para sermos super-heróis. Você é um super-herói. Você só não sabe disso. E no momento que você descobrir isso, você vai perceber que a sua vida vai fazer muito mais sentido. E você vai conquistar qualquer coisa. E você vai fazer tudo o que você quiser. E eu faço muita coisa, mas por quê? Porque eu acreditei que era possível e eu faço tudo que eu quiser. Você pode fazer tudo o que você quiser e fazer bem. Só que tem muitas pessoas que tentam, aí falam, é muito difícil, acho que eu não nasci pra isso, acho que eu não sirvo pra isso, eu não sou bom nisso. Mas é porque ou você desistiu e não quis acreditar, ou porque você acha que é impossível, não sei. Pode ser as duas coisas. E se eu conseguir, qualquer um consegue, porque eu sou um ser humano tão comum, igual a qualquer um de nós que estamos vivendo nessa terra. Porque eu percebi que na hora que você descobre que o impossível não existe, tudo se torna possível. E nos meus livros eu faço sempre questão de deixar claro, sempre nos meus livros vai estar claro mensagens que vão sempre fazer você pensar o seguinte: eu sou um super-herói. Tem um livro que eu escrevi que se chama Golden Ray. Ele tá na lista de livros para serem publicados. É uma trilogia que eu escrevi, pretendo publicá-lo muito em breve, se Deus quiser. A personagem, a protagonista da história, a super-heroína,
ela sempre fala, sabe o quê? As pessoas, as vítimas que ela salva, todo mundo que chega pra ela, aplaude ela, elogia ela, sabe o que ela fala? Não pra se desvalorizar, mas ela sempre, com humildade, ela chega pra todo mundo e fala: você é o verdadeiro herói. Sabe qual que é a diferença dos super-heróis dos desenhos e você? É que os super-heróis dos desenhos, eles descobriram habilidades que todos nós temos, eles descobriram habilidades dentro de si que outras pessoas ainda não descobriram e resolveram usar essas habilidades para fazer o bem. Todos deveríamos fazer isso. Você possui uma habilidade que só você sabe qual é, que só você consegue identificar. Uma habilidade, um dom seu que você tem, que é algo que você faz muito bem. Você nasceu para fazer isso e você tem que usar isso para fazer o bem. Você não pode usar seus dons extraordinários para maquinar o mal, que você vai acabar virando o vilão da história. Então você é o herói da sua história. Você tem a habilidade de mudar a sua história, de fazer diferente, de ajudar pessoas, de transformar vidas, que seja qual for a sua vocação, para que você nasceu, o objetivo da sua vida. Quando você descobre o propósito da sua vida, você descobre a sua missão como super-herói nessa terra, e aí você sabe exatamente o que você tem que fazer para você arregaçar nesse mundo, você fazer o que você quiser, conquistar qualquer sonho, realizar qualquer coisa nessa vida e mandar brasa. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já compartilha esse vídeo com seus amigos. Deixa aqui nos comentários, você acredita que você é um super-herói? Você acredita no impossível? Comenta aqui embaixo se você acredita nisso ou não. Então até o próximo vídeo.